Olá a todos, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 12º, Perfeição Moral. A perfeição moral, esse capítulo, ele trata das virtudes e os vícios, das paixões, do egoísmo, os caracteres do homem de bem e, finalmente, o conhecimento de si mesmo, né? Para situar onde é que nós estamos aí, para que a gente possa relembrar, nós passamos por todas as leis morais, né? E terminamos a semana passada, na última reunião, com a lei de justiça, amor e caridade. E agora nós estamos finalizando esse capítulo, né? Ou até mesmo o livro 3º, no capítulo 12º, a perfeição moral. E ele, para que a gente possa ter um entendimento bom, né? Aproveitar bem, nós vamos dividir em 3 sessões. Então, hoje nós vamos ter a primeira sessão, o primeiro trecho desse capítulo, Perfeição Moral. Então, nós vamos começar com as virtudes e os vícios. Kardec pergunta para os espíritos, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Então, dentre todas as virtudes, qual que realmente tem, que se destaca, né? Então, os espíritos falam, olha, toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso no caminho do bem. Então, é importante que nós busquemos as virtudes, porque elas nos orientam, assim, nos indicam, né, para o caminho do progresso, né, e no caminho do bem, para que a gente vá. O bem é algo realmente que a gente deve seguir. E aí, feito um sublinhado, só para destacar, né? A virtude sempre que há resistência voluntária à tentação das más tendências. Então, essa virtude, essa é a melhor delas, a de tentação voluntária, não, resistência voluntária à tentação das más tendências, porque realmente não é fácil, né? As más tendências a gente traz de muito longe, de muito tempo. Há umas poucas semanas atrás, nós fizemos discutimos sobre o livro Pensamento e Vida, e foi uma semana atrás, na verdade, né, terça-feira passada, sobre o hábito, né, o capítulo 20. E ele falava justamente disso. Nós investimos tanto, ao longo de tanto tempo, milênios e milênios, né, naquilo que precisamos erradicar, e como a gente não erradicou ainda, nós temos as tendências daquilo que a gente não conseguiu se livrar, né? Então, essa resistência voluntária é uma grande virtude, né? Todavia, a elevação da virtude está no sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo, sem pensamento oculto. Ou seja, é fazer o bem ao próximo, né? Servir ao próximo, ter todo o interesse pessoal sacrificado em benefício do próximo, né? E que não tenha nenhum pensamento oculto, ou seja, não está com uma segunda intenção, né? E aí os espíritos finalizam essa resposta dizendo: a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, a caridade tem a ver com essa virtude, né, a mais meritória delas. Então, essa é a resposta de Kardec. Só essa pergunta e essa resposta daria para a gente discutir muito, daria para a gente ir muito mais longe, porque ela realmente é muito rica e ela mostra para a gente o caminho, e ela mostra o que devemos fazer, né? Aí Kardec segue perguntando, na questão 894, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. A pessoa faz naturalmente a caridade, né? Faz o bem sem... Ninguém precisa empurrar, nem ele mesmo, né? Agora, Kardec faz a pergunta, terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Então, digamos, tem uma pessoa que faz o bem sem nenhuma dificuldade, espontaneamente. E tem outro que
faz o bem, mas ele sabe que ele é egoísta, ele tem muita coisa assim, mas ele luta contra aquilo e procura fazer o bem desinteressadamente. Então, a pergunta é essa. E aí? Qual que é, né? Como é que é? Quem que tem mais valor nisso aí? Né? Essa diferença. Aí, os espíritos dizem, só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram em outros momentos e triunfaram. Então, aqueles que fazem o bem espontaneamente já conquistaram isso. Talvez um dia tivesse que brigar consigo próprio para que pudesse fazer o bem. Mas ele já conquistou. Por isso é que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e as suas ações parecem simplíssimas. E é isso mesmo, a gente nota, tem pessoa que, nossa, tira a camisa para dar para o outro, pode ligar para ele qualquer hora do dia ou da noite, ele vai estar lá atendendo, ele vai, né, se desloca e vai. Então, a pessoa tem uma boa vontade. Então, ele conquistou isso. O bem se tornou um hábito para eles. Merecem as honras que costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Fica meio que assim, os louros conquistados, ninguém mais tira. Então, ele faz essa comparação, ou eles fazem, né, os espíritos. Então, que lutava contra suas próprias inclinações, né, pode naturalmente chegar, assim, consequentemente, chegar na situação de depois fazer o bem sem nenhum esforço, né? E eles continuam nessa mesma questão. Como ainda estão longe da perfeição, tais exemplos espantam pelo contraste com o que vem e tanto mais os admiram quanto mais raros são. Ou seja, acabou virando exceção, ou é exceção para a gente ainda. A pessoa que faz o bem, nossa, a pessoa é destacada, ela é realmente um diferencial. Então, é isso que os Espíritos estão falando. E aí ele vai um pouco e fala de outros mundos. Porém, saibam que nos mundos mais adiantados do que este, o que representa a exceção entre vocês é a regra. Ou seja, em mundos mais adiantados, não, é todo mundo fazer o bem, está todo mundo preocupado com o próximo, está todo mundo auxiliando aqueles que são mais fracos. Então, essa é a... E o outro retribui, acaba retribuindo, porque tem sempre alguém pior, né? Então, é isso que os Espíritos falam, tem mundos que é muito mais constante isso. E aqueles que fazem o bem não é exceção, é regra. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque só são habitados por espíritos bons. Então, esses que não têm esforço nenhum para fazer o bem, é natural, porque são espíritos que já conquistaram a elevação moral. Lá, nesses mundos mais evoluídos, né, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Aí a exceção seria a pessoa já agir de forma egoísta. Eis porque os homens são prósperos neles. O mesmo se dará na terra, e isso é bonito de ouvir, né? Porque até agora a gente fala, nossa, então está difícil, vai demorar, isso, aquilo, a gente sempre, aqui a coisa está ruim, então, mas aí os Espíritos falam, o mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, é fatal, para não usar, né, usando uma palavra talvez muito forte aí, né? Mas é o que vai acontecer. Um dia, a humanidade da Terra, encarnada e desencarnada, vai se transformar. E nós vamos estar como esses mundos, onde fazer o mal vai ser exceção, onde fazer o bem será regra, será a grande maioria. Aí o Kardec pergunta, né, ainda nesse item, as virtudes e os vícios. Aliás, nós só vamos falar de virtudes e vícios até o final. Então, esse item, nós vamos até o fim.
virtudes e vícios. Então, as coisas boas nas pessoas e aquelas que a pessoa não precisava viver dentro delas, né? Ou agindo como tal. 895. Além dos defeitos e vícios sobre as quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Nossa, Kardec, então, pergunta para os espíritos. Percebam que sempre ele está perguntando, nesse capítulo, né, das leis morais, tudo que tem a ver realmente com o comportamento, com a moral, né? E tanto do lado positivo quanto do lado negativo, ou seja, tanto quanto a perfeição quanto a imperfeição. Aí os espíritos falam, olha, o sinal mais característico é o interesse pessoal. Então, esse interesse pessoal, se for trocar em uma única palavra, é o egoísmo. Então, tudo tem interesse pessoal. É tudo para mim. Tudo que eu estiver fazendo, estou visando o meu benefício, o meu lucro, o meu conforto, o meu tudo, né? Frequentemente, as qualidades morais são como a douradura. Douradura é o sistema de dourar alguma coisa, né? De passar uma camada de ouro, né? Num objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Então, ele está fazendo uma comparação que pega um objeto de cobre e dá uma dourada, né, nele. Mas aí você chega com a pedra de toque, que é uma pedra, né? E são várias pedras, né, que pode ser usado com isso, e ele é um indicador que é falso, que não é ouro em todo o conjunto, é só na superfície. Então ele está dizendo isso aí, que as qualidades morais é como né, para alguns, né, frequentemente, não para alguns, mas frequentemente, é como se fosse um dourar da pílula, um dourar do cobre, sabe? É uma maquiagem, não é profundo. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Então, às vezes bastou arranhar um pouquinho a superfície, pronto, já vem todo quem realmente é, né? Aquilo que a gente não está demonstrando. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se revela, todos o admiram como fenômeno. Que coisa, né? Eu vou ler de novo. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara, tão pouca na Terra, que quando se revela, quando acontece de algum ter um desinteresse de verdade, todo mundo fala, nossa, como é que pode? Eu estava buscando umas informações há uns dias atrás, poucos dias atrás, e aí eu vi que o Ayrton Senna estava ali no Wikipedia. Ele doou cerca de 400... e agora? Não me lembro se era 1.000, 1.000.000. Nossa, eu li tão rápido ali que... Mas era um valor muito grande, né? Que ele doou para uma fundação, ou para fundações, dedicadas às crianças carentes. E ele ficou quieto, ninguém sabia disso. Então, ao longo do tempo, tudo ele foi doando, e sempre quietinho. Então, esse é um desinteresse, né? Esse é um verdadeiro desinteresse. E eu lembro também de ter lido uma reportagem que um jogador de futebol passou a fazer doações porque alguém falou para ele assim, olha, faz doação que isso te deixa bem na fita e deixa o pessoal saber que você está fazendo a doação, né? Então, são coisas totalmente diferentes. Por isso que ele fala, né? O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra. E muitos a gente vê isso. Muitos. Tanto a pessoa querer mostrar, dar com uma mão e, né? E faz com que a outra saiba, né?
Então, são poucos aqueles que realmente faz acontecer. Mas tem, tá? Tem. Eu lembro até da história que a Marileide, que está aí, né, no estudo, ela comenta de um dono de hotel que fazia bem para muita gente, né? Isso. Então, e muitos admiram, falam, nossa, que coisa. Então, vira exceção mesmo, né? O apego às coisas materiais é sinal notório de inferioridade. Então, é quando a gente é materializado ainda. Materializado do ponto de vista, assim, eu preciso da matéria, eu preciso me saturar, né, disso agora, né, dessa vida. E é interessante esse final da resposta, da importância que os espíritos dão para a vida futura, como Jesus sempre colocou para a gente. Jesus orientava a gente a viver com olhos para a vida futura, porque essa aqui é passageira. Então, os Espíritos dizem, o apego às coisas materiais é sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se agarrar aos bens desse mundo, tanto menos o homem compreende o seu destino. E qual é o nosso destino? É a felicidade. É basicamente isso. No fim das contas, como dizia um chefe que eu tive, assim, no frigir dos ovos, a felicidade é o nosso destino. Ao contrário, pelo desinteresse, ele demonstra que encara o futuro de um ponto de vista, ou de um ponto mais elevado, de um ponto, né? Ele consegue ver que o futuro é o que realmente importa. Na questão 896, há pessoas desinteressadas, mas sem entendimento, que desperdiçam seus bens sem utilidade real, por não saberem dar emprego criterioso. Essas pessoas têm algum merecimento? Bom, entendendo, vamos traduzir em miúdos essa pergunta de Kardec. O perdulário, aquele que tem muito, mas joga dinheiro não tem apego, né? Vai jogando dinheiro pela janela, né? Ele tem algum merecimento? Aí os espíritos dizem, tem o do desinteresse, porém, não o do bem que poderiam fazer. Então, se desapegar das coisas, mas sem ter um objetivo que venha ajudar, que venha a praticar o bem, não quer dizer nada, não é produtivo, né? O desinteresse é uma virtude, mas o desperdício irrefletido sempre é, no mínimo, uma falta de juízo. Olha que interessante, espíritos desencarnados já num patamar muito mais elevado que o nosso, tá? Não sei quanto, mas certamente que é mais elevado, né? São espíritos superiores que trouxeram essas respostas, falando da matéria, falando do uso, do bom uso do material. E fala que é falta de juízo a gente desperdiçar. Então é importante, os bens materiais são importantes em nossas vidas. Basta ou precisamos saber qual que é o destino que nós estamos dando, que uso que nós estamos dando. E eles seguem. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser trancada num cofre forte, para egoísta e tal, e só fica ali, né, para ficar acúmulo de bens e energia sem nenhum propósito, também não é para ser dispersada ao vento. Então, do mesmo jeito que a gente não pode ficar armazenando, enquanto que podia estar fazendo coisa útil com aquilo, também não é lícito, né, ficar jogando pela janela, como ele fala, dispersado ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão que prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram. Todas as lágrimas que podiam ter enxugado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então, está aí, está distribuindo a riqueza, né? Mas não está ajudando ninguém. Está ajudando aqueles que não precisam de ajuda, por exemplo. É isso que dizem os espíritos. Que resposta bonita, né? Boa, bem feita. A gente, quando tem a oportunidade de estar estudando, como a gente está, pergunta e resposta, cada uma discutindo elas,
ela mostra mais riqueza ainda do que a gente está isolado, né? Claro, não tira o valor do estudo, mas quando a gente tem mais gente trabalhando nisso, a gente vai discutindo isso, vai tornando mais rica, né? Assim, aquilo que a gente pode extrair das respostas, né? Das perguntas, da compreensão, tudo. Na questão 897, é repreensível aquele que faz o bem sem visar recompensa na terra, mas na esperança de ser recompensado na outra vida, para que lá a sua posição seja melhor? Esse pensamento prejudica o seu progresso? Quer dizer, é aquele fazer o bem, mas de forma interessada, né? Eu faço porque eu estou querendo, eu sei da vida eterna, eu sei da vida após a morte, eu sei de tudo isso, mas eu estou fazendo para isso. O bônus hora. Para ganhar os bônus hora, como eu né? Aí os Espíritos falam, olha, o bem deve ser feito pela caridade, isto é, com desinteresse. Então, não é visando nada, é de dentro para fora, que é doando, é ajudando, é fazendo bem. E por mais que a gente queira alardear aos quatro ventos, né? Vamos ficar quieto e vamos fazer e pronto, né? Sem interesse algum, né? De forma desinteressada. E nessa mesma pergunta, Kardec desdobra, né, e fala: contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir. Isso é claro, né? Todo mundo quer progredir. Para livrar-se da penosa condição desta vida. Ou seja, aqueles que têm conhecimento do mundo espiritual, da evolução do espírito, quer progredir e se livrar desse lugar, que não é fácil, né? Viver no planeta não é fácil. Nós estamos sujeitos aí a chuvas e trovoadas, né? Acabamos de falar do furacão, acabamos de falar de queimada, acabamos de falar de pandemia, né? Um pouquinho antes da gente entrar nesse estudo. Então, significa isso sem falar de doenças que nos afetam, da velhice, um monte de coisa. Então, realmente, se a gente puder escapar disso, né, é bom, né? Mas, graças a Deus, que a gente tem uns contrapontos aí, que é família, que é amigos, pessoas amadas, né, que a gente tem. Então, mas é essa pergunta de Kardec. Então, é natural que queiramos progredir para livrar dessa vida penosa. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Então, Kardec está sendo lógico. Façam o bem, porque aí vocês vão para outros mundos melhores. Ou vocês transformam esse mundo para melhor. Então, seria um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Perceberam? É errado pensar que, praticando bem, nós podemos esperar coisa melhor? Não, certamente. Claro que não. Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, só pelo prazer de ser agradável a Deus ou ao seu próximo, que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não motivado pelo ardor natural do seu coração. Então, de novo, faça coisa sem ficar visando, porque é consequência. Vai praticar o bem, é consequência que vai melhorar. Ou muda o mundo, ou você se muda do mundo para um mundo melhor, né? E aí, eles falam, dá uma olhada na questão 894. Nós acabamos de ver essa questão. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Nós acabamos de ver essa questão. Kardec manda, volta lá, né? Dá uma olhada lá. E aí a gente vai e vê isso. Só não tem que lutar aqueles que já ou já progrediram, né? Ou já têm o progresso realizado. Esses lutaram em outros momentos e triunfaram. Conquistaram isso. Então, que sejamos esses que vamos lutar, porque depois, nas próximas, vai ser natural. Ninguém mais vai ter que fazer esforço, tem que ajoelhar no milho, assim, falar, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que realmente
fazer o bem, né? Não, vai ser natural. Então, essa luta que nós estamos tendo, para que a coisa depois, no futuro, fique simples, que pareça simples para outros, né? Porque hoje a gente vê uma pessoa fazer o bem de forma totalmente desinteressada, a gente olha assim e fala, nossa, como é que consegue, né? Eu não tenho essa capacidade ainda. Como é que consegue? Então, tem 1000 exemplos, né? De pessoas que levam até gente para casa da rua, o outro que coloca tudo que pode na mão de outro que está precisando e sem nenhuma garantia que vai ter de volta. Coisas que hoje a sociedade nossa exige. Não, eu te empresto sim, mas assina aqui, né? Para que depois possa cobrar, né? Então, é isso que ele está falando. Nessa questão 897, né, a anterior não, essa em azul, né, a primeira que a gente viu, ele desdobra numa outra pergunta. Não há aqui uma distinção, né, uma diferença a fazer entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço que se faz para corrigir as próprias faltas? Então, aí tem duas coisas, né, dentro das virtudes, né, tudo isso. Será que não tem uma diferença entre fazer o bem e também fazer alguma coisa para que a gente possa se corrigir? Os Espíritos dizem, concebemos que fazer o bem com o pensamento de que será levado em conta em outra vida é pouco meritório. Então, continua a pergunta do Kardec, né? Concebemos que fazer o bem... Aqui tem aspas aqui. Não, continua a pergunta. Tá, então a Verinha está me corrigindo porque o livro devia ter algum... No meu PDF que devia ter alguma coisa. Essas aspas aí não deveriam estar aí, né? Então, como ela falou, é a pergunta, vamos seguir então, né? Não há aqui uma distinção, uma diferença a fazer entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço que se faz para corrigir as próprias faltas? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que será levado em conta em outra vida é pouco meritório. Então, ele concorda com isso, tá, Kardec? Mas corrigir-se, vencer as paixões, melhorar o caráter para se aproximar dos bons espíritos e se elevar até igualmente, será igualmente um sinal de inferioridade? Aí os espíritos dizem, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Todo aquele que calcula o que cada uma das suas boas ações possa lhe render na vida futura, tanto quanto na vida terrena, procede como egoísta. Então, ele está colocando o interesse, né, acima do bem que ele está fazendo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que isso aqui me incomoda, tá? Então, a gente já resolve isso aqui, pronto. Pronto. Então, todavia, nenhum egoísmo há no homem em querer se melhorar para se aproximar de Deus, pois que é o objetivo para o qual devem todos tender. Então, egoísmo, né, bom, primeiro, fazer o bem, que ele quer dizer, é ser caridoso. Agora, todo aquele que está fazendo a boa ação, visando um retorno, o que vai render na vida futura, o que vai render aqui na vida terrena, é egoísmo, né? Agora, nenhum egoísmo há no homem de querer se melhorar. Então, fazer o esforço para isso. Então, completando, ou até voltando, né, na primeira parte da resposta, é fazer o bem, mas de forma caridosa, sem buscar o resultado, porque o resultado é consequência. Fazendo a coisa de forma desprendida, desinteressada, é caridade. E que isso é que eles propõem. Aí sim vocês vão se aproximar de Deus. Aí sim que vocês vão alcançar espíritos que já chegaram num patamar acima de vocês. Quando eu falo vocês, somos nós, tá? Não é que eu estou falando para vocês, é Kardec aqui e os espíritos.
898. Sendo a vida corpórea apenas uma estadia temporária, eu gosto disso, sabe? Uma estadia temporária neste mundo. E como é difícil a gente entender isso, como é difícil aceitar isso, reconhecer isso. Sendo a vida corpórea aqui, a nossa existência, entre nascer lá no berço e desencarnar, né? Isso é uma estadia temporária. Estamos aqui por um tempo. E devendo o futuro ser objeto da nossa principal preocupação, está vendo? Kardec está usando o que os Espíritos dizem, né? O que Jesus dizia é a vida futura. Vamos trabalhar agora nessa estadia temporária para a vida futura. Será útil nos esforçarmos por adquirirmos conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Então, olha só, eu estou estudando que nem um maluco para poder ganhar mais, para poder melhorar condições em termos de arquitetura, em termos de engenharia, em termos de tudo assim. Então, eu me dedico totalmente e, claro, eu estou ganhando com isso, eu sou um excelente profissional. Tá? Então, isso aí é ruim? Isso aí é um contrassenso? Né? Ou seja, isso aí tem valor? Aí os Espíritos falam, sim, sem dúvida, tem valor. Primeiramente, isso põe vocês em condições de auxiliar os irmãos. Então, quando nós estamos estudando, não importa o que está fazendo, qual que é o objetivo, desde que seja alguma coisa lícita, né? Então, isso coloca essa pessoa na condição de ajudar os outros. Construindo uma ponte, um edifício seguro, enfim, um monte de coisa. Ou para a medicina, trazer algum benefício, né? Depois, o seu espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Lembra que a gente fala sempre? O conhecimento é uma alavanca para que a gente possa se melhorar moralmente. Desenvolvemos a inteligência, né? E aí, complementando, ele fala, nos intervalos das encarnações, aprenderão numa hora o que na Terra lhes exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo, e porque compreendo que o progresso se efetue em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. Nessa questão, nessa resposta, eles estão dizendo para a gente, olha, evoluem no intelecto e no moral. Então, no meio da codificação das obras de Kardec, e depois nas outras subsidiárias, elas falam disso, para a gente se melhorar intelectualmente, estudar, e também para que possa ter como resultado a mudança moral, né? Poxa, mas eu estou tão velho para isso, eu acho que eu não vou aprender mais nada. Aprende. Aprende sempre, até o último suspiro, enquanto tiver o domínio, o comando da mente. Aprende. Se a pessoa perder o controle do comportamento, tudo aí acabou, né? Aí é difícil aprender. Mas, tendo o controle sobre si mesmo, aprende através de uma leitura edificante, através de um conhecimento que vá atrás. Então, até o final. Então, ninguém é velho o suficiente para não aprender mais nada. Não existe isso. Então, nós estamos sempre aprendendo, sempre. Até o último suspiro, nós vamos estar aprendendo. E aprende depois também. Como ele fala assim, nos intervalos entre as encarnações, aprenderão numa hora o que na Terra lhes exigiria anos de aprendizado. Quem já leu o livro, deixa eu ver se eu vou acertar o nome dele, do Dr. Frutuoso, que é A Medicina
do futuro. Não, a medicina é alguma coisa do futuro. Medicina espiritual do futuro. A medicina do futuro, alguma coisa assim. Eu tenho até aqui o livro, mas não vou tirar esse tempo aí do nosso, né, estudo aí para ver. Mas o espírito que fazia o trabalho, né, de materialização, as curas espirituais, o Dr. Frederick, ele era um médico na Terra, alemão, durante a Segunda Guerra, nazista, e ele passou por um processo de esclarecimento durante várias reuniões, e depois ele pôde ver a vida de outro ângulo. Aí ele informou: eu vou me ausentar por 10 anos para aprender como se trabalha, aprender a medicina do espaço, a medicina espiritual, e depois eu retorno para trabalhar com vocês. E foi isso, ninguém mais escutou nada dele durante 10 anos. Então, imagina o que ele aprendeu, que, como eles falam aqui, nos intervalos das encarnações, aprenderão numa hora o que na Terra lhes exigiria anos de aprendizado. Pô, mas peraí, o espírito ficou 10 anos lá. Mas olha o que ele aprendeu. Ele aprendeu a medicina do espírito. Imagina o que ele ficou conhecendo, não somente do corpo humano, mas principalmente do corpo perispiritual, né? O perispírito, para poder trabalhar, para poder fazer as cirurgias que ele passou a fazer depois que começou a trabalhar no lar de Frei Luiz. Então, é um exemplo, né, para a gente apresentar aqui, né, e que o que Kardec falou há 160 e poucos anos atrás é uma realidade. Hoje a gente sabe através de exemplos, né, que ilustram esse processo. Então, a gente não para de aprender, seja aqui, seja lá. Por isso a importância da gente estar o tempo todo preocupado em adquirir novos conhecimentos, quaisquer eles que sejam. Ainda que seja a benefício próprio, como pergunta Kardec aqui, né? Na questão 899, vamos imaginar 2 homens ricos. Um nasceu na riqueza e nunca conheceu a necessidade. O outro deve sua riqueza ao trabalho. Ele conquistou isso, ele juntou a riqueza dele. Um recebeu, o outro trabalhou para obter. Tanto um quanto o outro a empregaram para satisfação pessoal. Qual o mais culpável? Kardec também, de vez em quando, fazia umas perguntas para os espíritos, né? Então, qual que fez pior? Aquele que recebeu e desperdiçou a riqueza, né? E o outro que conheceu a necessidade e também usa a riqueza, os dois, né? Para o benefício próprio eles usam. Aí os espíritos falaram: olha, aquele que conheceu os sofrimentos, ele sabe que é sofrer, ele já aprendeu alguma coisa, conhece a dor e não alivia dos outros, porque frequentemente nem se lembra dela. Então, esse que conheceu os sofrimentos é pior, porque ele poderia estar empregando o que ele conquistou para poder atenuar a dor alheia, porque ele sabe que é isso, ele passou por dificuldades. Na questão 900, aquele que incessantemente acumula haveres sem fazer o bem a quem quer que seja, achará justa desculpa em circunstância de acumular com a meta de deixar uma soma maior aos seus herdeiros? Então, eu não vou fazer benefício nenhum, vou juntar, porque meu objetivo é assim, vou deixar para aqueles que vão ficar depois que eu morrer, né? É isso que ele está perguntando. Aí ele fala, é um compromisso com a consciência má. Ou seja, não é produtivo isso, não é positivo. Porque ele está deixando para um grupo de pessoas, quanto que ele poderia fazer mais com essa riqueza para muito mais gente. É interessante como a gente vê esse lado. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, que eu gostaria de compartilhar assim, né, que a riqueza não é um pecado, não é algo que a gente venha a se envergonhar.
Não é mesmo. O que é para se envergonhar é como é que a gente trata a riqueza. Então, a gente sabe que tem tanta gente com necessidade, será que a gente pode, né, espalhar um pouco mais do benefício para atenuar essa necessidade? Pode ficar com a riqueza também, não tem problema, vai sobrar bastante, ou vai administrar de forma que fique para a gente também. Mas será que a gente não pode ajudar? Porque tem gente que não tem capacidade nenhuma de juntar. Quanto mais cuidar de si próprio. Ah, mas eu não vou fazer isso porque a pessoa lá está fazendo mal, está fazendo... É um erro, né? Então, não cabe a nós julgarmos. O que ele vai fazer é problema dele. Mas se está num momento de dificuldade, se a gente tem capacidade, tem possibilidade de ajudar, por que não ajudar? Então, percebem que é isso que os Espíritos estão nos orientando, né? É isso que Jesus orienta, né? Para a gente servir, para ajudar, fazer bem ao próximo, fazer a caridade. É isso. Não precisa resolver os problemas do mundo, porque não vai conseguir. Isso não é novidade. Mas que dá para a gente dar uma arranhada, né, nessa superfície de tanta dor, tanto sofrimento, isso dá, né? E às vezes nem é com dinheiro, né? Às vezes nem é com a riqueza. A questão 901. Há dois mesquinhos. De novo vem Kardec, né? Sempre com as comparações dele. O primeiro priva-se do necessário e morre sobre o seu tesouro. Tá? Ele se priva tanto, né, daquilo que é necessário, que acaba afetando sua doença, ele morre. Ele juntou tudo, então o tesouro dele, os bens materiais estão acima da própria preservação dele. Então, morreu, né? O outro mesquinho é somente avarento para com os outros, mas gastão para si mesmo, enquanto recua diante do mais breve sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil. Nenhum custo é bastante para satisfazer seus gostos e paixões. Então, um não gasta, o outro só gasta para si mesmo. Tem um iate, tem 2 iates, tem 3 iates, ou tem um carro, tem 5 carros na garagem, tem 8 carros, sei lá. Para ele, vale tudo, tudo, né? Aí, o Kardec continua, peça-lhe um favor e ele sempre é difícil. Mas quando quer realizar uma fantasia, que é algo para ele tem tudo, ele tem o bastante. Agora vem a pergunta, qual é mais culpável e qual deles ficará em pior situação no mundo dos espíritos? Que pergunta. Às vezes eu acho que Kardec está até brincando, né? Falando, olha o detalhe que ele chega, né? Um que morre sobre o tesouro e outro que não faz nada por ninguém, mas tudo para ele, né? Quem que é o pior nessa história, né? Qual dos dois mesquinhos, né? Aí os espíritos falam, olha, o que luxa, é até interessante esse termo, que é muito pouco usado, né? Luxar é ostentar luxo, é se cobrir de pompas, né? Esse tipo de coisa. Então, o que luxa, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu a parte do castigo, já morreu em cima do tesouro. Aquele já recebeu parte, né? Já aquele que continua só no luxo e nada de ajudar os outros, então esse é pior. Então Kardec fez a pergunta e os espíritos responderam. Por mais descabida, por mais surpreendente que seja, os espíritos estavam respondendo. Não estou dizendo que Kardec fazia perguntas frívolas, não é isso. Mas olha o nível que ele chega, porque ele está querendo instruir a gente. Quem está lendo, quem está estudando, está percebendo que ele quer cobrir tudo. Ele quer cobrir todo o assunto, o tema, para que a gente não tenha dúvidas. A questão 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando alimentamos o desejo de fazer o bem? Está vendo? É aquilo que a gente fala. A gente querer acumular, mas também tem o desejo de fazer o bem. Não há dúvida que tal sentimento é louvável quanto puro, mas será que esse desejo é sempre bastante desinteressado? Então, os espíritos perguntam, analisa bem isso aí. Fazer o bem, mas também juntar riqueza. Será que isso aí não tem
um certo desinteresse, né? Desculpa, um interesse, não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Será que naquele em que tal desejo se manifesta, não pensa em fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar? Então, os espíritos falam, né, para Kardec, analisa bem o que está perguntando, vê se não tem um interesse por trás disso, vê se não tem algo que venha satisfazer a si próprio, aquele que está aqui, que quer fazer o bem, mas também está juntando a riqueza. Agora, entra mais nos vícios, né? Essa pergunta aí. Primeiro as virtudes, tal, que acaba sendo assim mais do ponto de vista de caridade, do ponto de vista de juntar, né, bens. E agora já fala de vício, de comportamento, né? Comete erro o homem que estuda os defeitos alheios? Então, só estou aqui observando os defeitos dos outros, tá? É isso aí. Então, será que eu estou errado de fazer isso? Os espíritos falam, olha, incorrerá em... Só um pouquinho. Ah, não, você já passou 902? Já. 902. Ah, é que eu li. Tá certo. Tá, desculpa. A minha copiloto aqui, de vez em quando, ela me coloca no eixo aqui, né? Então, por isso ela sempre está... Por isso que assinamos Vera e Luiz, né? E não só Luiz. Mas, na verdade, é Kardec, tá? Kardec e os espíritos. A gente só está lendo em voz alta aqui, ó, e fazendo alguns comentários. Então, os espíritos dizem, incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar os defeitos alheios, porque será faltar com a caridade. Eu posso observar, posso ver, porque dá para a gente aprender com o problema dos outros. O problema, sim, os defeitos alheios. Né? É uma referência. Não, não vou fazer isso. Não vou fazer como ele faz. Né? Eu vou comentar agora que nós acabamos de descobrir aí uma série, né, que eu não sei nem se a gente vai conseguir ver mais capítulo, porque é tanta intriga, tanta coisa, sabe, que a gente até aprende com aquilo. E fala, nossa, não podemos ser assim, de jeito nenhum. Chama-se The Morning News. Né? É muito interessante, assim, a briga pelo poder, a manipulação que é uma rede de televisão, né? Uma empresa, né? Da imprensa, televisiva, né? E aí a gente vê toda uma série de manipulações e disputa pelo poder e intrigas e tudo. Então, esse é mais ou menos isso, né? A gente estudar o defeito alheio, se for a benefício de não fazer, mas se fizer isso para ficar divulgando, né, aí é falta de caridade. Se o fizer para tirar proveito daí, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Mas é importante não esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Então, não é julgar. A pessoa não aprendeu ainda, então não posso fazer grande coisa, então não vou julgar. Né? Posso, de alguma forma, ajudar através do exemplo, se possível, sei lá, conversar, alguma coisa, mas eu não posso estar julgando. Né? Antes de censurarem as imperfeições dos outros, vejam se não poderão dizer o mesmo de vocês mesmos. Aí vira a coisa, né? Então, Kardec faz uma pergunta, os espíritos dão uma passada de mão na cabeça, falam, não, depende, se for para você se melhorar, tudo bem, dá até para ver. Mas, espera aí, antes de ficar censurando as imperfeições dos outros, fazendo tudo isso, né? Por que você também não atua, não age de forma que, né, melhore você próprio? Não faça isso. Pois então, tratem de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticam no seu semelhante. Esse é o meio de se tornar superior a ele. Se censuram um ser mesquinho, sejam generosos. Ao ser orgulhoso, sejam humildes e modestos.
O ser que diz é a pessoa, né? Se o ser agressivo, sejam brandos. Se o proceder com pequenez, sejam grandes em todas as suas ações. Numa palavra, façam de uma maneira que não lhes possam aplicar essas palavras de Jesus, que dizia, né? Ó, a gente consegue ver o cisco do olho de alguém que está até lá longe, né? Mas não vê o galho que está no próprio olho. Então é isso, né, que Jesus queria dizer, ver o cisco no olho do seu vizinho e não ver a trave no seu próprio olho. Na 904, cairá em culpa aquele que examina as feridas da sociedade e as expõe em público? Um escritor, né? Aqui eles estão falando de um escritor. Então, é culpado aquele que vê as feridas tal, e pronto, e publica, né? Aí ele fala, depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar um gozo pessoal a si mesmo, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. Então, se ele está fazendo isso, ele está trabalhando a benefício próprio e está dando mau exemplo, né? Quer dizer, está mostrando ao público, o leitor dele, os maus exemplos e não bons exemplos. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Aí dessa mesma questão. Em tal caso, como julgar a pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Nem sempre há utilidade nisso. Se ele escrever boas coisas, aproveitem. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. O problema é dele. Se ele quer fazer isso, ele faz. Vai arcar com as consequências, mas é problema dele. Ademais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Então, é que aquilo mais ou menos que veio na questão anterior, né, que algumas questões atrás. Eu posso ficar observando os defeitos alheios para tirar algum proveito? Sim. E é isso que ele fala aqui também. Se escrever de forma que seja útil para que dê bons exemplos, aí tudo bem, né? A 905, que por sinal é a última que nós vamos falar, antes dessa 919, que no finzinho ele pede para a gente verificar, né? Que nós nem chegamos lá ainda, tá? A questão 919. Então, Kardec, ele não só se preocupa em que a gente veja questão anterior, como até questão que virá, para que a gente possa ter um melhor entendimento, né? A 905. Alguns autores publicaram belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, eles não tiraram nenhum proveito, né? O autor fez, muita gente ajudou muita gente, mas ele mesmo não ajudou nada, né? Será levado em conta como espírito, ou seja, desencarnado, né, o bem que as suas obras hajam dado lugar? Então, aí, questionando as obras, né? Aí os espíritos falam, a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. Ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos isso. Então, ele trouxe isso a público, bons exemplos, coisas que auxiliaram o progresso, tudo isso. Mas ele mesmo não fez nada disso. Então, os espíritos estão comparando uma semente que não germina é inútil. De que serve a semente se não dá frutos para alimentarem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher seus frutos. Então, ajudaram muita gente, mas não ajudou ele. Ele virou as costas para o próprio exemplo que ele podia seguir no que ele escreveu. Interessante isso, né? Então, isso aí não ajudou em nada ele, ou seja, ele fez aquilo como que fosse para ganhar
méritos, né, para si próprio. Então, o que ele fez nos livros, toda essa grandeza, né? Eu lembro de uma declaração de um cantor, né, que foi muito assim, ele era considerado como alguém que escrevia, que fazia, que orientava as pessoas, né, movimentos políticos e tudo isso, né? E um dia, numa entrevista, falou: poxa, é interessante você fazer isso o que levava você a fazer tudo isso? Ele falou: dinheiro. Eu fazia por dinheiro. Eu fazia porque eu ganhava muito dinheiro com isso. As pessoas gostavam, tal. Então, é mais ou menos isso, né? Alguns autores fazem a coisa a benefício próprio, né? E não para ele mesmo, e não de forma desinteressada. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Então, a gente é censurável a pessoa que sabe que faz o bem e confessa a si próprio. Ou seja, tem consciência disso e fala: eu faço o bem, eu sei que eu faço o bem. Tendo confiança do mal que faz, o homem deve também ter consciência do bem e saber se age bem ou mal. Então, é uma análise que ele faz. Examinando suas ações diante das leis divinas, essa que a gente tá lendo no livro terceiro, né, que ele está estudando no livro terceiro, principalmente na lei de justiça, amor e caridade, que foi a última que a gente viu, é que poderá dizer se elas são boas ou más, aprová-las ou não. Ele não estará errado quando reconhecer que venceu suas más tendências e fica satisfeito desde que não se envaideça, porque então cairá em outra falta. Então ele pode sim falar: poxa, eu fiz certo. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele vai e faz e analisa a si próprio e fica feliz com o resultado. Aí Kardec fala: dá uma olhada na questão 919. Aí a gente vai lá. Sempre que tiver em azul é que não está no texto aí, a gente está ou indo para trás ou indo para frente, né? 919. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos dizem: ó, o que disse um sábio na antiguidade: conheça a ti mesmo. E aí a gente se lembra de que essa foi uma máxima, né, um aforismo de Sócrates, que viveu de 470 antes de Cristo a 399. Lá para os anos 400 anos antes de Jesus nascer, ele, como filósofo, falava isso aí. Então, aqui a gente só esclarece, né, o livro, na verdade, esclarece, né, a editora, que fala: olha, Sócrates falava isso, mas isso já era conhecido na Grécia Antiga, porque isso Sócrates viu no pátio do templo dedicado ao deus Apolo, na cidade de Delfos. Então, ele indo lá, ele viu aquilo, e aquilo foi muito forte para ele, né? Conheça a ti mesmo. E ele divulgava isso. E, na mesma questão, que desdobra, que nós vamos estudar na íntegra daqui 2 reuniões, né? 2 sessões de estudo, que é um trecho de Santo Agostinho. Mas vamos lá para a pergunta. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Conheça a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. E aí, qual que é a maneira da gente conhecer a gente mesmo? Qual o meio de consegui-lo? Aí tem um trecho que foi respondido por Santo Agostinho. Então, eu peguei somente o comecinho. Façam o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, revistando ou revisando tudo o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltei com algum dever, se ninguém teve motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então,
a resposta dos espíritos fala, ó, conheça a ti mesmo. Aí Kardec fala, tá, mas como? Avaliando o que você fez. Então, na pergunta 906, né, quando Kardec fala assim, mas dá para censurar o homem porque ele está avaliando, ele está sabendo se ele fez certo, se ele fez errado, e mesmo achando, né, fala, poxa, eu fiz o bem, que bom, né? Aí mais para frente, Kardec pergunta, né, faz essa pergunta, né, e que a resposta é conheça-te a ti mesmo. E como é que faz? Avaliando você. Dá uma olhada, faz análise, vai dormir, pensa um pouquinho. Agora, é um pouco difícil na situação, estou falando pelo menos para mim, tá? De ficar todo dia avaliando tudo que eu fiz. Claro, não tudo, mas aqueles pontos importantes, né? E é interessante isso. Se a gente for levar para... Eu vou fazer um exemplo de uma experiência que eu tive durante a minha vida profissional. Quando eu trabalhava em produção, nós fazíamos o controle a cada hora do que a gente tinha produzido. Então, a gente, naquela hora, sabia se tinha atingido a meta daquela hora ou se a gente tinha ultrapassado ou se a gente não tinha atingido. Então, com isso, ela orientava a gente a correr um pouco mais ou trabalhar de forma mais tranquila, sem pôr assim a exaustão, né, equipamento, pessoas, tudo, para a gente poder chegar no final, né, nas horas que seguiriam, no final atingir a meta como um todo. Então, é mais ou menos isso. A cada hora, que seria a cada dia, a gente avaliar se a gente atingiu o objetivo. Que objetivo é esse? De me avaliar se eu fiz bem ou não fiz. Né? E poder, com isso, tomar decisão para a próxima hora, o próximo dia. E assim por diante. Outro exemplo que eu me lembro, voltando a falar de Ayrton Senna, não sei porque que hoje, né, estamos falando dele, deve estar pensando na gente aí, ou deve estar por aí, sei lá, né, nos conectando, né, entre ele e nós aqui. Ele dividia o circuito que iria correr em partes e cronometrava cada parte. Então, para ele, a corrida era a soma de cada uma das partes. E ele controlava cada parte, cada vez que ele corria. Né? Então, foi assim que ele foi treinado. Então, ele não é como a gente, não vamos viver uma vida inteira e depois lá na erraticidade saber que não agiu o tempo todo certo. Mas sim, vamos a cada parte de nossa existência. Santo Agostinho fazia diariamente, né? Não sei se a gente consegue fazer isso, mas a cada trecho da nossa vida, a gente avaliar se fez certo ou errado. Se a gente está sabendo como é que a gente se comportou para conhecer melhor a gente ou não. Então, não é ver o resultado final, mas sim administrar cada momento, né? E esse era o nosso tema de hoje, né? Que, como foi falado, nós vamos estar tratando da perfeição moral ainda em mais duas outras partes, porque elas são um pouquinho extensas, né? Acabou virando até uma conversa de administração de empresas aí, né? Mas vale tudo para a gente entender, para a gente aproveitar o melhor possível, né? O nosso estudo, né? Quero ficar perto da minha mulher aqui, tá? Eu vou para cá. Que bom. Oi, Inês. Pode falar. Do final para o começo, sobre como Santo Agostinho fazia, né, um recap do dia a dia dele. Ele era santificado, ele era uma pessoa já bem elevada. Eu acho que para a gente, não precisa nem ser o dia a dia ou a hora, tem a ver com as tendências, né? Dentro da gente, a gente sabe quais as tendências e quais a gente tem que alimentar e quais a gente não tem, né? Só que é mais fácil alimentar as mais
do que cultivar as virtudes. Então, assim, eu acho que através do estudo, né, é tipo um adubo para as virtudes. E aí as virtudes vão crescendo e meio que abafando as más tendências, porque é muito fácil. Aí, voltando lá no começo do estudo, porque a gente estava falando sobre o ambiente, as virtudes e vícios. Então, assim, até o ambiente, ele alimenta, né? Se você está num lugar igual que a gente está aqui agora, a gente está estudando, então, lógico, as virtudes estão sendo alimentadas. Mas se eu estiver numa mesinha de bar bebendo, né? E falando da vida dos outros, ali está sendo alimentado um vício. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Dos ambientes, porque é muito forte. A carne é fraca. Infelizmente, as más tendências são nossas raízes, não as virtudes. Olha que E interessante. Oi, desculpa, pode falar, Inês. Pode falar. Eu aí, me atrevi a interromper. mas pode falar, se você está com pensamento, pode ser que desenvolva Não, meu é pensamento. que exatamente sobre o que você falou, a gente estava lendo, estudando, na verdade, o pensamento e vida. E para mim está muito fácil aqui compartilhar aquilo que aquilo que a gente viu. Olha que, opa, não é isso aqui não. Desculpa. É outra coisa que eu queria compartilhar. Esse aqui. Olha que interessante. Mas que coisa. Eu ponho um, vem outro? Será que eu não vou conseguir? Eu tinha acabado de ver. É isso aqui que eu tinha. Só um momentinho que eu vou... Tá, você vai achando, eu vou falando. Isso, pode falar. E aí também a gente falou, né, sobre aquele servir ao próximo que serve automaticamente e o que é mais genuíno, né? Tipo, a gente sempre dá o exemplo de Madre Teresa, era uma pessoa que já nasceu para servir. Então, automaticamente, aquela já era a natureza dela. Mas, Sim. às vezes, tem gente que serve no automático, às vezes até sem querer, mas o beneficiário nunca esquece. E, às vezes, aquele serviço que, às vezes, não foi oferecido de coração, volta a ele como uma bênção, tendo como exemplo o André Luiz, né? Quando ele cuidava daquela senhora lá no escritório, final de expediente, mas ele fazia a caridade dele lá, não era uma coisa assim de coração. Mas depois ele viu que ela, de todas as pessoas de quem ele cuidou, inclusive da família dele, quem orava por ele, né, era ela. Então, assim, indiretamente, sem querer, ele fez um bem que depois retornou a ele próprio. Então, o que mais? Aí, então é isso, o egoísmo, ele leva também a fazer o bem, é aquela coisa, né, de que Deus não faz nada assim, sem, né, sem um sentido. O mal serve o bem, o egoísta serve o bem. Às vezes você faz uma coisa, igual você falou lá o exemplo de Ayrton e do jogador que faz, mas para aparecer. Mas aquelas pessoas que estão se beneficiando, estão se beneficiando. Então, pelo menos ele está fazendo, mesmo que seja para aparecer, mas ele está fazendo, né? Então, é isso. Parafraseando o Chico Xavier, ele falava, faço bem nem que seja por ostentação. E eu Sim, entendo isso agora, porque a pessoa acaba se viciando, acaba sim. realmente mudando, acaba tendo um É, resultado positivo, né? Ainda que é. não seja para ele, alguém vai se beneficiar, né? Ah, Tá na tela, estou compartilhando aí sobre pensamento e vida, no capítulo 20. tá, o hábito é Então, sobre o que você falou, Inês, é exatamente isso que nós falamos na semana passada, uma semana atrás, ou seja, no dia 7 de setembro, quando a gente estudou pensamento e vida. Olha só, esse hábito, aquilo que você falou, né? Da gente estar tão assim já ao longo de tanto tempo nadando nessa piscina ou nesse lago, né? Que a gente foi construindo, né? Para a gente. Então, Emmanuel começa o Pensamento e Vida, capítulo 20, quando trata do hábito, ele fala: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina, nos leva à rotina, faz com que a gente, então, o hábito vai fazendo a gente
ser o que é, né? E aí ele fala, herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, ou seja, vai repetindo, e repetindo, e repetindo, aquilo muito parecido. Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza. A gente vai sendo levado, né, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, realmente, nós estamos tão habituados às coisas que é muito difícil a gente sair, né? Sair dele e partir para coisas novas. Então, a gente vai estar o tempo todo repetindo, repetindo, como até usei a expressão assim, é um disco riscado, né? Fica lá, volta, né? Aquela mesma falha, aquele mesmo trilho. Até porque a gente tende a estar sempre ao redor das mesmas pessoas, com os mesmos hábitos que a gente também, né? Então, assim, fica mais fácil ainda, porque você sair de um núcleo para entrar em um outro, por exemplo, se eu fosse agora fazer parte da sociedade dos poetas mortos, eu ia estar lá assim, né, boiando, perdida, com certeza não duraria meia hora, voltaria para o meu núcleo né, mais comum, então é difícil. Mas você Mas lembrou uma coisa muito boa. do estudo de hoje, que Deus, né, tipo assim, não existe imperfeição. A imperfeição, ela não existe. Deus, por mais imperfeito que seja a atitude da pessoa, ele tira algum proveito. Por mais maldosa que seja a situação, dali vai sair alguma coisa boa. Então, assim, não existe o mal absoluto. Não existe a imperfeição absoluta. Tudo é feito para uma razão, para a gente aprender, para que venha, né? Quantos assassinatos existiram para a gente chegar na tecnologia de hoje, de uma ciência forensica, né? Que você pode ali e estudar e hoje descobrir crimes que foram 30 anos atrás, né? É como a guerra, tanta coisa foi descoberta durante a guerra, Sim. é usado hoje para a saúde, por exemplo. É isso mesmo. Quando você fez esse lembrete, né, sobre os hábitos e tudo, a gente não pode ser ingênuo de achar que a sociedade vai mudar de uma hora para outra, porque a gente está assim arraigado nos comportamentos e tudo, né? Estou falando de humanidade, na qual a gente pertence há tanto tempo que vai precisar de um monte de tempo ainda para a gente mudar isso, né? Mas o importante é que nós estamos realmente progredindo. E tanto você lembrou agora, né, que mesmo do mal dá para tirar um benefício. Então não tem nada que seja desperdiçado, né? Oi, Ana Paula, pode falar. Então, eu quero só ter a liberdade de discordar um tiquinho da Inês, num ponto, que é na questão de que realmente Deus, pela sua misericórdia divina, ele retira de todo o mal um bem, porque ele é misericordioso conosco, né? Então, até no nosso erro, ele nos dá a oportunidade de aprender. Mas isso não faz o mal algo necessário. A gente poderia fazer diferente. Por que eu estou falando isso? Porque senão dá uma ideia de que Deus é punitivo, ou que ele se utiliza do mal para ensinar. E isso não, se a gente for na definição de Deus, Deus é soberanamente bom e justo. Então ele não se utiliza do mal, porque ele criou o bem, né? Porque senão fica uma discordância, né? Se a essência de Deus é o bem, como que ele pode se utilizar do mal? É nós que acabamos levando as consequências do nosso mal e ele, de tão misericordioso, desculpa, que é, ele se utiliza desse mal que nós fizemos para tirar um bem. E aí... desculpa. Não, pode, Forma, né? pode falar, desculpa. Então, aí a gente precisa ver que ele nos dá a oportunidade diária de optar pelo bem. Né? Toda vez a gente tem uma opção, toda vez a gente tem a opção de ir pelo caminho do bem.
Só que o caminho do bem é a porta estreita, é o caminho tortuoso, é a gente abrir mão, se abdicar de nós mesmos, dos nossos interesses. E para a gente ainda é muito difícil fazer isso. É o que você tinha falado, Inês, que é muito mais fácil eu ficar na minha zona de conforto, junto com meus párias, mesmo cometendo erros, do que eu sair desse circuito e me dispor a fazer alguma coisa boa, né? Então, eu acho que é nesse ponto, né? O mal, ele não é necessário. E nós que é a gente que ainda insiste em bater a cabeça na parede, né? Eu te entendo, não sei se é porque para mim é tão claro isso, que eu entendi do jeito que você falou, Ana Paula, o que a Inês falou. Então, mas é que Eu acho que, por exemplo, eu não acho de maneira alguma que Deus utilize o mal para extrair o bem. Eu acho que, pelo contrário, o mal recebe a bondade de Deus, é tão divina que, mesmo o mal sendo mal, dentro dele sai alguma coisa positiva. Mas isso não vem de Deus, não vem de punição, vem da nossa natureza, que ainda não é perfeita. Então, assim, acho que a bondade de Deus não permite que a minha maldade seja 100% má. Que mesmo eu sendo má, alguma bondade sairá da minha maldade. Mas jamais Deus proporciona ou promove o mal. Isso aí jamais. Essa não é... Então, é nesse ponto aí que eu acho. E essa questão de que o mal tem algum bem, para mim, isso é intervenção divina, isso não é algo que vem de nós. No meu entendimento, essa é a misericórdia divina, porque o mal não carrega o bem. Entende? É nesse ponto, assim, eu não acho que o mal carrega o bem. Eu acho que Deus intervém, não é que ele intervém voluntariamente, né? Correto. A misericórdia dele para que o mal não seja somente mal. Então, isso totalmente do jeitinho que é isso aí mesmo. Que o mal ele não serve nada a não ser o mal se Deus não intervisse e fizesse que alguma coisa boa brotasse dali. Então, é a misericórdia divina, como você disse. Deus ele não promove o mal. Infelizmente, ele já existe na natureza, né, do patamar, do nível de evolução que a gente... Ele ainda existe. E é simplesmente a ignorância do bem, né? A ignorância do amor. É que o Kardec foi muito feliz quando ele disse que, na verdade, o mal é a ausência do bem, né? Como o frio é a ausência do calor. Sim. Né? Então, o que eu, assim, dentro do meu pequeno entendimento, é que a gente não sabe, porque Deus ele não intervém de maneira voluntária, né? Não vamos humanizar Deus, né? Deus não é humano, não é ser humano, né? Então ele não vai intervir de maneira voluntária. Mas essa misericórdia divina, vamos pensar que, pelo menos no que eu entendo, né? Ela seria um modulador de todas as outras leis, né? Então é como se automaticamente Deus estivesse presente em todos os pontos. Então o mal não é igual, o bem não é igual, as pessoas não são iguais, as situações não são iguais. Então a lei de reação, por isso que é muito difícil a gente dizer assim da lei de ação e reação. Olha, se você fizer isso, é isso aqui que vai acontecer. Não existe esse conhecimento matemático das leis divinas, apesar de elas não serem imutáveis, elas não são matemáticas, exatamente por conta dessa misericórdia divina. Então você vê situações que aparentemente são semelhantes, mas que a história de cada um daqueles espíritos é completamente diferente. E as consequências são diferentes, né? Então, eu penso muito nisso. Assim, claro, né, que eu sou muito pequena para entender a misericórdia divina, né? Mas a gente fica tentando entender como que esses processos se dão, né? Até onde eu consegui entender isso. Mas a gente está tentando entender. Aí me vem à cabeça a frase, né, que é dita no Evangelho, que é assim, ó, é necessário que haja um escândalo. Né? É necessário, porque na nossa ignorância,
nós ainda vamos praticar o mal, né? Mas ai de quem praticar o mal, né? É esse que é o X, né? Só que isso que a Ana Paula falou, eu acho de uma beleza muito grande. Por exemplo, pelo que eu entendi, Ana Paula, pelo também que agora, pensando no que você falou, seria alguma coisa assim. Eu pratiquei o mal, mas de alguma forma, pela misericórdia de Deus, tal, alguém se beneficiou, foi tirado alguma coisinha boa, né? O aprendizado, porque do mal não pode vir coisa boa, realmente isso. Mas o que a gente pode tirar disso, né? Como exemplo, tal, já é um bem, né? E aí eu fico aqui pensando que na hora entre aspas, né, do julgamento, do meu julgamento, né, vai ser aliviado um pouco, não sei como né, que se dá isso, mas pelo bem que eu acabei praticando, mesmo fazendo mal, né? Eu não sei se eu consegui colocar bem. Não, eu sempre uso uma história assim meio, mas eu acho que eu já contei aqui, né, daquele senhor que acaba indo, né, ajudando um moço a ir no centro espírita e depois que ele desencarna, ele é resgatado pelo mentor desse moço porque ele evitou naquele dia que aquele moço fosse Sim. se suicidar, né? É. E ele era uma pessoa que vivia reclamando do centro espírita, que só denunciava o centro porque fazia barulho, porque estacionava na frente da casa, quer dizer, uma pessoa amarga. E mesmo na amargura dele, os mentores ali se utilizaram dele para ajudar aquele rapaz. Então, sim, eu acredito muito que a espiritualidade, porque se a gente for lá pegar no começo do Livro dos Espíritos, está escrito assim, que muitas das nossas atitudes são inspiradas pelos nossos mentores ou influenciadas pelos nossos obsessores, né? E a gente ainda não tem essa maturidade de decidir as coisas ainda, né? Tamanha a nossa imperfeição ainda. Então, de certa forma, esses mentores, essa espiritualidade superior, ela se vale muito de nós para perpetuar o bem na Terra. Às vezes a gente nem sabe o que essa pessoa apareceu na minha frente, o que ela está pedindo, de onde que está acontecendo isso, né? A gente não sabe nem explicar muito bem. Né? Quantas vezes você faz uma prece pedindo para que eu possa ajudar alguém, de repente toca a campainha da sua casa. Né? Então a espiritualidade superior ela se vale de muitas coisas que a gente nem compreende. É verdade. Mas eu acho que a gente precisa distinguir, porque senão a gente fala assim, eu vou continuar errando porque, de certa forma, alguma coisa boa está saindo disso. É esse o meu receio, sabe? Das pessoas fazerem esse tipo de avaliação, desse tipo de pensamento, porque a gente está patinando há muito tempo aqui. Uhum. E esse tipo de pensamento só faz com que a gente patine cada vez mais. Porque errar vai ser necessário mesmo. A gente tem muita dívida ainda para resgatar. Né? O escândalo ainda há de ocorrer, mas ai daquele que levantar a espada. Né? Então, não é porque ele necessita ocorrer que está válido, né? Então, eu vou continuar cometendo mal. É isso que eu fico pensando também. Verdade. E o restante da turma aí? Gostaria de fazer alguma colocação? Eu só gostaria de dizer que tem muita gente boa. Às vezes eu estou assistindo algum seriado da Netflix, essas coisas antigas, eu digo, gente, como a gente melhorou, graças a Deus. O mal vai sempre existir, mas eu acho que o ser humano, na sua maioria, são pessoas boas. É o meu pensamento. Não, esse, para mim, quando você falou a frase, né, o mal sempre vai existir enquanto a gente estiver nessa condição. Essa condição ainda de nem saber direito discernir o bem do mal, porque às vezes a gente até sabe, às vezes não. Hoje, a situação que a gente se encontra, sabe, mas a gente opta por fazer o mal, né?
e não o bem. É. Mas é a condição nossa, enquanto tiver assim. Mas cada vez que eu leio Kardec, cada vez que eu leio as obras subsidiárias, para mim está muito claro que é uma fase que nós estamos passando. É uma fase que não vai durar para sempre. Para mim, assim, a analogia assim, mais completa é uma fotografia, ou um trechinho de um vídeo. É agora. O que vem depois é outra realidade. E assim vai. Né? Mas volto a falar, né? Aquilo que sempre eu me lembro. Do mesmo jeito que demorou para chegar onde chegou, vai demorar para melhorar, para resolver. Mas vai resolver. Para mim, assim, é líquido e certo. Então, o mal, ele vai ser extirpado da Terra um dia. Ou seja, o bem vai tomar o lugar do mal, usando o que Kardec falou, que a Ana Paula lembrou, né? Que o mal é a ausência do bem. Então, quanto mais bem aparecer, quanto mais for fazendo, vai preenchendo aí. Quanto mais homens de bem aparecerem... Luiz, Oi. Se não for demais, tem só uma frase, um parágrafo aqui do Emmanuel que eu acho que explica muita coisa. Se eu puder ler, não sei. Eu acho que sim. E depois dela a gente finaliza. Aí alguém faz a prece. Vamos lá. Sim. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Desculpa se eu estou me estendendo também. Ele diz assim, ó, de certo que as leis divinas não estabelecem o erro como sendo condição para o acerto. Entretanto, são tão raros, mas efetivamente tão raros os espíritos que já sabem na Terra conservar a virtude sem orgulho, que o Senhor nos permite a liberdade de palmilhar caminhos de sombra e luz, a fim de que, através das experiências felizes e menos felizes, venhamos a adquirir mais alto nível de compreensão, de uns para com os outros. E isso acontece jamais para que nos afastemos da seara do bem, e sim para que nos empenhemos a servir a benefício do próximo, mais a mais, abrindo incessantemente novas fontes de misericórdia e novos refúgios de entendimento no coração. Que livro que é esse, Ana Paula? Paz e Renovação. Então, o erro, ele ainda nos faz ficar mais exercitar a compaixão ao outro, né? Quando a gente erra. Porque daí a gente consegue se relacionar com o outro. É isso que o Emmanuel está falando, né? A misericórdia é tão grande que, através do nosso erro, a gente consegue se relacionar ao outro. Porque, através do acerto, a gente só ia se sentir cada vez mais orgulhoso. Uhum. Acho que é bem por aí mesmo. Luiz, por favor, quando terminar, eu quero dar uma palavrinha com você, ok? Tá bem, ok. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu vou fazer. A Verinha está se prontificando a fazer. Que a paz que sentimos nesses momentos de estudo possa permanecer em nossos corações, a ponto de essa paz nos lembrar sempre dos estudos que estamos fazendo para nos melhorar. Permita, querido Mestre Jesus, que a sua paz atinja mais pessoas, não somente aquelas a quem tanto amamos, a quem diariamente pedimos por elas, e temos muito que agradecer pela sua benevolência, pelo seu amor, proteção, dirigido a todos eles. Mas neste momento, Senhor, sentindo essa paz em nossos corações, a paz que o estudo sério nos traz, fazendo com que o nosso objetivo atraia
amigos espirituais e através deles nos sentimos tão bem. E que assim, Senhor, isso que sentimos agora possa se espalhar por todos os que sofrem, por todos os que não te conhecem, por todos, querido Mestre Jesus, que não têm a mesma oportunidade que nós, ou que não tiveram, ou que tiveram, mas deixaram passar. Abençoe a todos, Mestre querido. E que a sua paz vá mais longe, que o seu amor e a cura do seu amor atinja todos aqueles que estão doentes neste momento, não só do corpo físico, mas da alma também. Aonde existir, Senhor Jesus, uma dor, que o seu amor possa alcançar. Mesmo, Senhor Jesus, emitindo agora a todos nós o pouco que nós temos de bom, mas unindo essa bondade umas às outras, sabemos que não pode chegar até onde queremos alcançar, mas que o Senhor distribua essa nossa vontade de auxiliar também a todos aqueles que mais necessitam e que estão ao nosso alcance para receber, sejam vizinhos, sejam amigos mais distantes e outros, Senhor Jesus, que não conhecemos, em hospitais, nas ruas, mas que o Senhor sabe muito bem onde uma dor existe. Ampara-nos, Senhor, para que nós tenhamos muita vontade, muito bom ânimo de estarmos juntos todas as vezes que aqui estiverem um grupo para o estudo. Que a nossa vontade seja tão grande, Senhor, que não percamos esta oportunidade. E abençoa os que não puderam estar conosco por algum motivo. Quem sabe, Senhor, o Senhor possa animá-los a estarem conosco nos próximos estudos. Que assim seja. Que assim seja. Um beijo para vocês. Tchau.